Olá pessoal, mais uma aula de progressão aritmética. Vamos resolver aqui essa questão 17, que diz o seguinte: na situação apresentada nos quadrinhos, esses quadrinhos aqui, a gente já dá atenção a eles, as distâncias em quilômetros, distância de A até B, distância de B até C e distância de C até D, formam nessa ordem uma progressão aritmética. O 20º termo dessa progressão corresponde a... Então, procuramos o 20º termo, tá? Vamos recapitular aqui, já a gente olha o quadrinho. Ele diz que existe uma PA formada por 3 termos. É a distância de A até B, a distância de B até C e a distância de C até D, tá? São 3 termos. O que é que eu sugeri em outras situações, quando você tiver assim 3 termos? Chamar o do meio de x, né? Beleza, já a gente faz isso. Queremos, né, depois de tudo isso, descobrir quem é o 20º termo. Então aqui está aparecendo só esses 3, mas depois a gente vai considerar mais termos, tá? Pois bem, vamos dar uma olhadinha nos quadrinhos aqui. Peço desculpas pelo tamanho da letra, mas está pequeno até para mim, tá? Que estou vendo aqui diretamente para a folha. Bom, é do Peanuts, né, do amendoim, do Charlie Brown, essa tirinha. E aqui essa menininha aqui, amiguinha lá do Charlie Brown, diz o seguinte. Ela está lendo uma prova, eu acho, tá sentada aqui na sua carteira, e ela diz: ao dirigir da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pelas cidades B e depois pela cidade C. Eu já vou ilustrar isso aqui, tá? Digamos que elas estão em uma linha reta, sem perda de generalidade. Então a gente vai ter a cidade A, a cidade D, e ela diz que para dirigir de A até D, passa primeiro por B, depois por C. Ok? No segundo quadrinho, olha o que ela diz. Ainda lendo aqui, com cara de mais perdida do que nunca, né? Ela diz o seguinte: há 10 km a mais de A até B do que de B até C, e 10 km a mais de B até C do que de C até D. Se A fica a 390 km de distância de D, qual é a distância entre as cidades A e a cidade B? Tá? Gente, isso aqui ilustra muito bem o que é que acontece, né? O que é que faz muitas pessoas dizerem que acham matemática difícil. Isso é difícil interpretar e montar a conta, mas depois que ela está montada, aí a matemática passa a ser fácil para muita gente, tá certo? Então a primeira dificuldade aqui é a interpretação. Vamos vencer essa dificuldade e depois, espero que seja uma dificuldade menor, a gente fazer as continhas que vão aparecer. Pois bem, o que está sendo dito aqui, a gente agora vai fazer o seguinte. A gente vai chamar de x a distância de B até C, seguindo aquela regrinha lá que eu falei para vocês, que torna muito mais fácil se você chamar o termo central aqui de x. Então, ao chamar o termo central de x, a distância de B até C, o enunciado diz que há, no sentido de existir, 10 km a mais de A até B do que de B até C. Ora, se de B até C é x, de A até B tem 10 a mais, então, gente, de A até B vai ser x mais 10. Confere? É isso que está sendo dito ali, ó. Que há, no sentido de existir, 10 km a mais de A até B do que de B até C. Beleza? Dando continuidade aqui ao enunciado, ela também diz que também há, né, 10 km a mais de B até C do que de C até D. Primeiramente, leia isso aqui, ó, interprete que quando ela diz que são 10 km a mais de B até C do que de C até D, a maior distância é de B até C, tá? B até C tem 10 a mais do que de C até D. Ora, mas se eu já chamei de B até C, chamei essa distância de x, então de C até D vai ser x menos 10. Entendeu? Porque ó, esse aqui, essa distância de B até C, tem 10 a mais do que essa.
Pode ver que se eu somar 10 aqui, eu chego em x, tá? Beleza? Bom, vencida essa interpretação. Se você tiver dúvida na interpretação, aí você diz, professor, não entendi essa interpretação. E a gente discute um pouquinho pelos comentários para ver se eu consigo explicar melhor para você. Bom, voltando ainda aqui na segunda tirinha, no segundo quadrinho, ele diz, se A fica a 390 km de distância de D, qual é a distância entre A e B? Bom, ela agora está nos dizendo de maneira mais fácil que a distância de A até D é de 390 km. E depois, finalmente, ela quer saber a distância de A até B, tá? Quer saber exatamente quanto é x mais 10. Lembrando que a pergunta da questão, a pergunta principal é quem é a 20, tá? Mas a gente já vai responder as duas, a mesma questão que a amiguinha do Charlie Brown que teve dificuldade. Bom, só concluindo aqui o quadrinho, ela diz aqui, sabia que isso iria acontecer... Desculpa, lê de novo aqui. Sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Um cara desolada. O menininho olha para ela e diz, o quê? Ela baixa aqui a cabeça e diz, minha educação encalhou. Ela está se achando incapaz de resolver essa questão. Veja que a questão que ela vai resolver é até mais simples. Porque diante da dificuldade da interpretação, olha só qual é a matemática aqui. Se você somar a distância de A até B com a distância de B até C, com a distância de C até D, se você somar essas três distâncias, isso vai dar exatamente a distância de A até D, 390, ok? X mais 10, somado com x menos 10, corresponde à distância de A até D, que é 390. Daí esse 10 cancela com esse menos 10, vão sobrar aqui 3x igual a 390. O 3 passa dividindo, né? Divide ambos os membros por 3 e a gente encontra que x é 130. Então, pessoal, é um excelente exemplo de como a matemática, a parte da matemática, a parte das contas, é bem mais simples do que a interpretação. Beleza? Mas isso respondeu a pergunta da nossa amiguinha aqui na prova, tá? Na prova dela. Vamos agora encontrar o termo A20. A gente já sabe, então, que o termo central é 130, tá? Então, nossa PA ficou assim, ó. O termo central ali, que é o segundo termo, é 130. O termo anterior é 130 mais 10, ou seja, 140, beleza? X não é 130? 130 mais 10, 140. E o outro termo é 130 menos 10, 120. Isso continua. A gente quer saber quem é o termo A20. Também vai ficar fácil, né? Se você já se acostumou a usar o termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, a gente quer o A20. A20 é igual ao primeiro termo, que é 140, mais 20 menos 1. Eu não quero o A20, então o N, ó, é 20. Então, 20 menos 1, 19, vezes R. R é quanto, pessoal? R é menos 10, não é? Porque, ó, de 140 para 130, menos 10. De 130 para 120, menos 10. Tá? Se eu fizer qualquer termo menos o anterior, 130 menos 140, a gente encontra menos 10. Então, a razão é menos 10. Daí, a 20 é igual a 140, mais por menos dá menos, tá? Menos, que é o menos, viu? 19 vezes 10, 190. Então, a 20 é menos 50. Ok? Qual é a letra? Letra A. Pois é, gente. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até a nossa próxima aula.